Continuando, né, a segunda aula sobre número complexo, vamos então definir. Depois eu vou passar para vocês isso daqui no roteiro, para vocês anotar no caderno. Isso aqui eu gostaria que vocês anotassem. Ó. Número complexo é todo par ordenado A, onde A é um número real e B, o número imaginário, que pode ser escrito na forma A mais BI. Então, esse A mais BI é um número, onde A e B são números reais e I é unidade imaginária. Isto é, se I ao quadrado é igual a menos 1 e I é igual a raiz quadrada de menos 1. Vamos entender essa... Então, ó, vamos entender isso aqui melhor. Ó. Já estava considerado que I era igual a raiz quadrada de menos 1. E era uma unidade imaginária. Dessa igualdade, se eu pegar e levar os dois lados da equação ao quadrado, então, olha que eu pego o primeiro lado e levo ao quadrado, se eu pegar o segundo lado e também elevar ao quadrado, eu não mudo a minha equação. Mas eu vou ter um resultado que eu vou ter uma nova forma de entender o I. Então, o I é raiz de menos 1. O I ao quadrado é igual, quando eu elevo a raiz quadrada ao quadrado, a raiz some. Então, o que eu tenho que o I ao quadrado é? I ao quadrado é um menos 1. Quanto que é o I? I é raiz de menos 1. E I ao quadrado, então, não tinha mais, né, uma raiz. Quando eu elevo o I ao quadrado, eu extingo, né, a raiz quadrada. E nessa unidade, vamos entender assim, que essa forma é chamada, essa forma que a gente fala, a forma A mais BI, é a forma algébrica de escrever um número complexo. Então, qual é a forma de escrever um número complexo? A forma algébrica de escrever. Então, eu tenho aqui que a forma algébrica é A mais B vezes I. Onde esse A é um número real, o B é um número real também, e que esse segundo B é para representar a parte imaginária, o tanto de unidade imaginária que tem. Então, dado um número aqui, A é igual, vamos fazer um exercício aqui para a gente treinar. A alternativa A, o número é π mais 2 sobre 3 vezes I. Então, qual que é a parte real? A parte real é o π. Então, sempre o A representa a parte real. E qual que é a parte imaginária? A quantidade de unidade imaginária é 2/3. Ou seja, aqui, resumindo, o A é o π, o real é π e o imaginário é 2/3. Aqui, por exemplo, esse outro número aqui, qual que é o A? O A é o que está antes aqui do sinal. Então, é 1 menos raiz quadrada de 2. Qual que é a parte imaginária? O B, raiz de 3. Né? Que nem aqui. Qual que é a parte real? É 5. Qual que é a parte imaginária? É 0. Então, ó, observa que esse número aqui, ó, ele é um número complexo. Apesar dele ser um número real. Mas ele é complexo porque a parte imaginária dele é igual a 0. Então, ele é chamado um número complexo. Né? Também. 0 mais 6i. Nesse caso, o A é 0. A parte real é 0. E a parte imaginária é 6. Também eu tenho um número complexo. Nesse caso, eu tenho um número complexo puro. Ele é feito só da parte imaginária. E ele é real? Não, ele não é real. Esse primeiro aqui, ele é um número real? Ele é, porque 5 sozinho é um número real. Mas, além de real, ele também é complexo. Agora, esse caso aqui não é real, ele só é complexo, né? Agora, o último número aqui, a parte real é A, e a parte real é 0, e a parte imaginária é 0. Então, isso vai dar um número 0. Esse número 0, ele também é um número real e também complexo. Bom, para a gente fechar essa explicação, vamos fazer uma leitura aqui no livro. Ó, então, dizemos que os números complexos dos exemplos A, B e C são imaginários. O do exemplo E é imaginário puro.
E os do exemplo D e E são números reais. Então, ó, sendo Z A mais BI, o A pertence aos reais, o B pertence aos reais, podemos escrever Z imaginário puro, se a parte imaginária for diferente de zero. Z é imaginário, não, Z aqui, desculpa-me, Z é imaginário, ele é imaginário, ele vai ser um número imaginário, se no lugar do B for diferente de zero, né, o B, porque se o B for zero, olha que eu faço zero vezes qualquer número imaginário, vai acabar dando zero. Z é imaginário puro se o A é zero e o B é diferente de zero. E o Z é real quando a parte imaginária for zero. Costumamos indicar os números complexos por Z. A letra Z é a letra que a gente representa o número complexo. Sendo Z igual a A mais BI, A pertence aos reais e B pertence aos reais. Então, chamamos Z de A mais BI, onde o A é a parte real de Z, ou seja, a parte real do número complexo, e denotamos por R de Z, o primeiro elemento do par ordenado, R de Z, que é o A. Ou pode ser representado por R de Z. E o B, que é o que vem depois, a segunda parte do número, é a parte imaginária. E denotamos por I de Z ou imagem de Z. Então, observamos então o exemplo abaixo. Verificamos que os números reais podem ser considerados os números complexos. Vejamos a relação entre os diferentes campos numéricos por meio de um diagrama. Então, ó, os números naturais, aqueles que a gente conta de 1 em 1, ele está dentro dos números inteiros. Os números inteiros está contido nos números racionais. Os racionais está contido nos números reais. Se a gente vê os números reais, ó, os números reais existem os irracionais, né? Existe nos números reais, tem os irracionais e tem também os racionais. Tem os inteiros negativos, os racionais não inteiros, os irracionais, e agora está surgindo esses imaginários. Então, se a gente juntar tudo, o que eu vou obter? O conjunto dos números complexos. Então, o conjunto dos números complexos, ele acolhe todos os outros conjuntos. Um real sempre é um complexo? Não. O número imaginário não é. Um real sempre é um complexo? A resposta é sim. Mas todo complexo é real? Não, não é, porque o imaginário não é real. Mas, diante do que Gauss fez, né, a gente chegou à conclusão que C é um conjunto numérico e que os outros conjuntos inventados antes estão contidos dentro dele. Então, vamos aqui, como eu falei para vocês, o porquê que o Gauss ele avançou nesse estudo de números complexos. Então, vamos ler esse texto. Ó. Então, o que está escrito aqui? Ó, cada número complexo está associado a um par ordenado. Então, Z é igual a A mais BI. C somente, né, C. A e B, né, se esse A está ligado a esse A aqui do número está relacionado a um afixo A, e o B do número está relacionado a um afixo B, onde esse A é um real e onde o B é o imaginário do conjunto complexo, dos números complexos. O conjunto complexo é representado por uma letra C. Pode ser representado num plano. A cada número complexo Z está associado por um único par ordenado, que ele está na posição real de Z e no outro eixo imaginário de Z, e vice-versa. Então, a cada número complexo Z corresponde um único ponto P de abscissa, que é um real, e de ordenada, que é uma imagem. Lembrando que a abscissa é aquele antigo eixo X e ordenada o antigo eixo Y, quando a gente representava num plano cartesiano. Esse plano que a gente está falando é o plano, né, de Argand e Gauss. É o plano para representar exclusivamente os números complexos. Ele se assemelha ao plano cartesiano.
Então, nessa correspondência, os números reais são representados por pontos do eixo das abscissas, que é chamado o eixo real. Então, aqui no eixo real é o eixo das abscissas. E os imaginários puros por pontos do eixo das ordenadas, chamado os eixos da imaginária. Então, onde estão as ordenadas, está no eixo imaginário, que a gente representa por IM. O plano do qual representa os números complexos chama-se plano complexo, ou de Argand-Gauss. Então, esse Gauss teve uma ajuda também, né, de Argand. E o ponto P corresponde ao número complexo, que é chamado o afixo de Z. Então, esse ponto que é o P é onde está o complexo. Então, antes a gente representava todos os números no real. Então, se eu tinha lá o 1, depois do 1 vinha o 2, entre o 1 e o 2 tinha o 1,5, era possível representar todos os números só numa reta. Agora, com os números complexos, como eles são muito mais, então ele pega todo o plano. Então, veja que os números complexos é muito infinito, porque ele não vai pegar só uma reta, ele vai pegar o plano inteiro. Então, em qualquer lugar desse plano, em qualquer lugar, existe um número complexo. Então, vamos fazer aqui um exemplo, para vocês entenderem isso aqui melhor. Então, tem aqui os afixos, né? Então, eu vou colocar num par ordenado. Os pontos afixos, onde esse 4 é a parte real e o 2 é a parte imaginária. Então, os números, agora, como que escreve um número com esses afixos? Então, eu escrevo assim, o número 4 mais 2i. Então, essa expressão 4 mais 2i é um número, esse número é um número complexo. Se eu for representar esse número no plano, então onde que vai estar o número A? Então eu venho aqui no eixo do real, 4, e no eixo do imaginário, eu subo uma unidade imaginária, mais uma dá 2. Esse lugar aqui, esse A, é o número complexo. É esse número que a gente escreveu, 4 mais 2i. Então, não vou falar todos os exemplos, né? Mas vamos só terminar de ler aqui, ó. Foi graças à representação geométrica feita por Argand e divulgado por Gauss que os números complexos acabaram aceitos. Aceitos por quem? Por os matemáticos daquela época. Para os matemáticos, a representação de Argand e Gauss tornou esse novo número concreto e visíveis, o que permitiu o desenvolvimento do estudo e o cálculo com esses números. Por isso, a partir de agora, vamos identificar o número complexo Z, então usa a letra Z para representar um número complexo, A mais BI, de um modo geral, onde o A é a parte real e esse B vezes Z é a parte imaginária. Com o ponto P de A e B, o seu afixo no plano complexo. Então, aqui o A é o que vai no eixo do real e o B é o que vai no eixo do imaginário. Quando eu faço cruzo esses dois afixos, eu vou ter um lugar no plano. O lugar desses afixos no plano é o lugar aonde está o número complexo.